Bom dia! Está no ar mais um programa Planeta SPM. Meu nome é Felipe Padovese e hoje nós vamos falar sobre a evolução dos bancos digitais. Os bancos digitais são um fenômeno que cresce no mundo cada vez mais. Baixas taxas e praticidade são as marcas desse novo modo de guardar dinheiro. Apesar de serem revolucionários e serem grandes facilitadores, a sua popularização também abriu margem para golpistas se aproveitarem dessa situação. Um dos golpes mais comuns no momento é o do Pix. Para falar sobre isso, estamos aqui com o professor Eduardo Mira, especialista em investimentos, que vai conversar com a gente hoje. Tudo bem, professor? Obrigado pelo convite. Bom, este programa está sendo exibido ao vivo na página de portal de jornalismo da SPM, no Facebook e Instagram. Para podermos entender melhor o que são os bancos digitais, como funcionam e um pouquinho da história deles, a nossa equipe preparou um material que nós vamos acompanhar agora. Os bancos digitais são a maneira mais popular de guardar dinheiro. A isenção de taxas e a ausência de filas são alguns de seus principais benefícios. Além disso, eles não possuem agências físicas e funcionam quase totalmente de forma online. Os primeiros bancos digitais foram fundados no início dos anos 2000, antes mesmo da explosão da internet. A pandemia da Covid-19 impulsionou o crescimento de usuários dos meios digitais. Com ela, a população mundial teve que cumprir o isolamento social e a maioria dos serviços tiveram que se adaptar a esta nova forma. Com a dificuldade de sair de casa, o número de pessoas que abriram contas em bancos digitais aumentou. Agora, grande parte das relações bancárias são remotas e fazem com que as pessoas se reinventem ao cuidar do próprio dinheiro. De acordo com o blog AAA Inovação, os bancos digitais já somam mais de 22 milhões e meio de downloads. Com o desenvolvimento da tecnologia, a tendência é que esses bancos se tornem cada vez mais comuns e populares, devido à sua praticidade e facilidade, uma vez que estamos todos conectados. Bom, professor, como a gente viu na reportagem agora, os bancos digitais são uma explosão no mundo, se popularizaram muito, mas muita gente acha que eles foram criados agora, né? Mas alguns deles foram criados já perto dos anos 2000, como o Banco Inter, o próprio Nubank. Eu queria saber por você, por que você acha que essa popularização ocorreu nesse período? Os bancos digitais eles começaram com braços dos grandes bancos, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tinha e tem conta digital, conta universitária, o aplicativo dele era o melhor do mundo, isso a gente está falando de 10, 15 anos atrás. O Itaú também, os grandes bancos sempre tiveram bancos digitais, eles começaram com esse movimento. O que a gente acabou vendo agora, se popularizando mais, são outros bancos que a gente só vê no meio digital. E, como a reportagem mostrou, eles explodiram em relação à procura e à demanda, principalmente por conta da pandemia. Ela antecipou um movimento que a gente ia ver acontecer, só que muito mais há alguns anos, lá para frente, que a gente ia ver esse movimento, essa aderência, principalmente pelo público mais jovem, só que a pandemia forçou todo mundo a usar os meios digitais. E aí todo mundo que também era mais avesso, que gostava de ir na agência, de tomar um cafezinho, de falar com o gerente do banco, eu fui gerente de banco, eu sei bem como é que é isso, essas pessoas, assim, os meus pais, os meus sogros, eles também foram obrigados a se adequar ao meio digital. Então todo mundo foi obrigado a se adequar ao meio digital e aí se popularizou ainda mais. Algo que ia acontecer só no futuro acabou sendo antecipado pela pandemia. Sim. E, segundo o Serasa, os bancos digitais oferecem os mesmos serviços, basicamente, dos bancos. Os digitais oferecem os mesmos serviços dos tradicionais. Por que você acha que os digitais estão crescendo tanto em relação os digitais estão crescendo tanto em relação aos tradicionais? Assim, a gente tem que separar banco de outros serviços que são conta de pagamento. Os bancos, se você tem uma conta bancária, se você vai acessar fisicamente na agência ou através de um aplicativo, é só a forma com que você está acessando. É a mesma conta, às vezes é o mesmo banco. Eu tenho conta em bancos tradicionais, em bancos digitais e acesso o banco tradicional somente pelo digital, só pelo aplicativo. Eu não vou na agência. Acho que eu vou na agência uma vez por ano, tipo assim, só se eu for obrigado, tem que assinar algum contrato, alguma coisa assim, de outro mundo, é que eu vou lá. Eu nunca vou na agência e eu acesso de um meio digital e uma conta tradicional num banco super tradicional. Da mesma maneira que eu acesso minha conta digital em banco digital que não tem agência. O relacionamento é o mesmo. Então, a gente tem o meio digital como acesso às contas e eu tenho contas diferentes. Quando eu estou falando de banco de uma maneira geral, as contas são contas em que você vai transacionar, vai ter cartão, vai ter transacionar dinheiro, pagar, fazer pagamentos, coisas normais. Quando eu estou falando de contas de pagamento, aí é um pouco diferente,
Por quê? Porque ela não é bem uma conta bancária. E aí eu estou falando de Nubank, eu estou falando do PicPay, de um monte de outros serviços que são um pouco parecidos e foram permitidos recentemente, nos últimos anos, pela legislação. Aí eu tenho algumas características um pouquinho diferentes, mas que para o usuário, de uma maneira geral, isso é meio que transparente, ele não percebe essas diferenças, como garantia do FGC, você só tem esse tipo de garantia lá nos bancos tradicionais, tradicionais não, só em bancos. Se ele é digital ou não, se ele é banco, você tem a garantia do FGC, que é a garantia do dinheiro em conta até R$250 mil. Já uma conta de pagamento, você não tem essa garantia porque ele tem uma outra característica. Se popularizou muito, principalmente por conta dos jovens descobrindo e a facilidade das redes sociais. Porque a rede social também, as N redes sociais que a gente tem, elas meio que fazem com que a gente se relacione com o celular, com os meios digitais. E aí, migrar todo o seu relacionamento financeiro e bancário para o meio digital acaba sendo uma coisa muito natural para o jovem. Quem é um pouco mais velho foi forçado por conta da pandemia, então todo mundo meio que acaba se relacionando digitalmente. Sim. Uma parte da sua resposta encaixa direitinho com a próxima pergunta. Você disse que vai nas agências muito pouco, né? Uma vez por ano, às vezes. Você acha que futuramente, com essa explosão dos bancos, serviços como agências bancárias podem acabar desaparecendo, caindo assim, no desuso? Não. E para isso basta a gente olhar o que acontece em países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. As agências vão acabar? Não. Você precisa ter um ponto de atendimento que você tenha algum tipo de relacionamento. Só que a tendência, e não é de agora, isso já vem de muitos anos, eu lembro há 10 anos atrás, fechamento de agências, a redução de agência. Por quê? Porque ela é um custo para a instituição financeira. Manter uma agência lá é um custo muito grande. Eu lembro quando eu estava no Banco do Brasil e a gente tinha agências e aí o pessoal ia lá, explodia o caixa eletrônico, explodia a agência inteira para roubar o banco, para reconstruir aquilo. Dava um trabalho, custava um dinheiro absurdo, só para manter lá, as pessoas nem estavam indo tanto. Então, a redução das agências é algo natural que vem acontecendo e está se acelerando, normal, não vai ser diferente, essa é a evolução. Só que a gente ainda vai ter agência, só que numa quantidade muito menor e para serviços mais específicos. Você tem que ir lá porque tem que fazer alguma coisa muito específica, geralmente para, vou assinar a compra de uma casa, vou fazer uma transação de um volume muito grande, coisas muito específicas. As agências ainda vão dar esse suporte, até essa segurança para quem está fazendo essas operações. Agora, todo o resto tende a ser digital. E aí eu vejo nos próximos 10 ou 20 anos a redução, mas eu não acredito que elas vão acabar por completo. Você deve ter um ponto de atendimento aqui, um ponto de atendimento ali, e para uma coisa assim muito, muito, muito grande, muito fora da curva, aí você vai lá na agência, mas vai ser só para isso. Sim. E falando um pouco do Pix agora, o Pix, por parte de nós consumidores e utilizadores, é uma tecnologia relativamente simples. Você transfere um valor a partir de dados como CPF, telefone ou e-mail. Por que surgiu tão agora essa tecnologia, se ela é algo relativamente tão simples? Assim, é simples para quem usa, né? Não é simples para o desenvolvimento dela. Exigiu um esforço muito grande do Banco Central, dos órgãos envolvidos, e isso só aconteceu por conta da pandemia. Senão, ia acontecer de uma forma muito mais lenta, sem tanta urgência. Mas o Pix ele foi acelerado pela pandemia e, de fato, é uma solução muito inovadora para a população, porque é muito fácil, é muito instantâneo, é muito rápido, você consegue fazer tudo por ali e a maioria das pessoas já parou de usar dinheiro, né? Agora você faz um Pix, você não paga, é R$5, não, faz um Pix, você não gasta nada para fazer. Bom, perfeito. Nós faremos uma pequena pausa, o professor Mira vai ficar aqui com a gente. Não saia daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre os golpes digitais. Voltamos já.